pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa aula ao vivo, tá bem? Vamos retomar aqui então alguns pontos e falarmos especificamente, tá, da estrutura do molde, tá? Então a gente já falou de cavidade de produto, de layout, de características das cavidades, a gente falou já em relação a outros aspectos estratégicos do molde, falamos do núcleo, agora chegamos à parte estrutural. Tá? Então, a parte estrutural do molde de injeção, ele tem características bem particulares que são aplicadas somente ao molde de injeção plástica. Tá? Então, por isso que a gente deixou para tratar depois, tendo em vista que a parte do núcleo, muita coisa é aplicado de forma geral em termoformados, né? Então, existem outros moldes termoformados que têm características muito semelhantes no que diz respeito ao núcleo. Porém, a parte da estrutura, o molde de injeção é bem específico. Muito bem, então vamos lá. O motivo de nós fazermos hoje a aula ao vivo é especificamente porque eu notei, né, pela falta do envio das atividades, eu notei que haveria alguma dificuldade a mais que precisaríamos tratar antes de falar do molde, tá? A gente não vai poder tratar elas especificamente, mas a gente vai precisar, digamos assim, caminhar um pouco mais detalhado para que a gente possa compreender. Muito bem, qual que era o meu plano? O meu plano era que, partindo do princípio que vocês já dominassem o desenho técnico e o modelamento 3D, nós iríamos falar somente no que diz respeito à estrutura do molde, os porquês das coisas e para que serve cada coisa. Mas como talvez, de repente, a contrapartida não partiu por aí, o que eu vou fazer? Eu vou, de fato, focar no que diz respeito ao molde, os porquês, as funções das partes da estrutura, porém, caminhando um pouco mais devagar, digamos assim, no que diz respeito ao entendimento do desenho, tá? Sem levar em conta o modelamento, mas pensando em como nós iríamos desenhar, certo? Então, o meu plano, inclusive, era de que essa aula não precisasse ser ao vivo, aliás, não seria necessário, porém, diante disso, então, eu vi que é melhor que ela seja ao vivo, por quê? Porque daí eu vou desenhar, digamos, um raciocínio um pouco mais minucioso para que não fiquem dúvidas. Então, esses aí são os motivos aí. Tá bem? Mas vamos lá, então. Eu vou discorrer de forma geral aqui em relação à estrutura, e aí depois eu abro para algumas dúvidas. Porém, veja que é muito simples. Mas são 3 conhecimentos envolvidos: a interpretação de desenho técnico, o modelamento de peças, que, digamos, não faz parte da nossa matéria, tá? E o terceiro que é, de fato, a estrutura do molde que sustenta todo o molde de injeção plástica. Esse sim é o nosso conteúdo. Isso sim é o material que nós precisamos abordar aqui. Tá bem, mas eu vou tentar contemplar de forma geral, para que pelo menos vocês tenham uma boa base do que se trata. Como eu disse a outra vez, essa nossa grade, esse nosso curso, ele não visa capacitar projetistas de molde, isso precisaria de 2 anos estudando somente moldes, todos os dias, tá? Então, assim, para fazer um básico aí, pelo menos 2 meses, todos os dias, mas é possível que vocês tenham uma boa base. Para começo de conversa, então, eu já tenho aqui na tela, mostrando para vocês, esse catálogo, tá? Então, vamos lá bem pontualmente, isso daqui é um catálogo de porta-molde. E aqui o fabricante é a 3S. Então, vamos lá, catálogo de porta-molde, desse fabricante tem tantos outros. Para que eu tenho um catálogo de porta-molde? Alguém arrisca responder para que serve um catálogo de porta-molde? Vamos lá, participação aí. Vamos fazer uma participação ao vivo aí. Alguém abre o microfone e tenta me responder. Para que serve um catálogo de porta-moldes, de moldes e componentes? Para padronizar os porta-moldes, para que o seu molde se encaixe com a máquina injetora? É um motivo, é um dos motivos. Mais alguém, mais algum motivo? Para que temos um catálogo? Vamos lá, então é o seguinte, vou partir do caminho inverso. O primeiro motivo de se ter um catálogo é porque o fabricante quer vender porta-molde. Então, como ele quer vender porta-molde, ele faz um catálogo para quem tem interesse em comprar, possa consultar os tamanhos de porta-molde disponível. Então, o primeiro motivo é esse.
né? O segundo é porque existe uma convenção de medidas, assim, respeitadas, né, que necessariamente não são normatizadas, ou seja, não tem a BNT, ISO, enfim, não tem uma norma para medidas dos moldes, mas existe um bom senso, umas medidas que foram, digamos assim, um consenso de medidas que foram experimentadas e foram boas. Ah, André, que medidas são essas? Dimensionamentos de espessuras, de tamanhos, e aí sim, conforme foi compartilhado, medidas que respeitem, digamos assim, as distâncias de fixação nas injetoras também, medidas que tenham uma resistência, assim, boa, que não seja exagerado e que também não seja fraco. Então é para isso que daí tem-se um padrão, e esse padrão foi consensual, digamos assim, e os fabricantes de porta-molde, portanto, elaboram catálogos com essas medidas, né? E aí, então, eles elaboram para quê? Para quando a gente for comprar um porta-molde, eu possa acessar esse catálogo e escolher o modelo que é compatível com a minha aplicação. Muito bem. Com isso, então, nós temos dentro desse catálogo informações padrões, normatizadas não por normas, mas por convenção, ou seja, regulamentadas por convenção. Volto a dizer, não existe uma regra, por quê? Eu posso fazer com qualquer medida. Só que vai ter molde que vai ficar exagerado, outros vão ficar fraco, pode ser que algum molde eu tenha que mudar de tamanho de injetora só por causa de uma medida fora, mas também funcionaria em termos. Mas os fabricantes, então, trouxeram um padrão aí, certo? Que não é regulamentado, mas que é um consenso aí ponderado a respeito. Muito bem. Nesse catálogo, eu tenho, então, informações gerais e a forma de interpretar esse catálogo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que dentro desse catálogo eu tenho opções de formas de contemplar esse porta-molde, tá? E por que eu digo isso? A partir do catálogo é o jeito mais fácil, o jeito mais objetivo de se aprender a respeito da estrutura. É o jeito mais objetivo. Por quê? Porque a partir dele eu já tenho muita coisa já pensada, e a partir dele eu tenho detalhes que me ajudam no projeto. Por exemplo, né, existe um ponto chamado a montagem do porta-molde, ou seja, o jeito que os componentes de fixação e de guias estão dispostos. Por exemplo, observem só que eu tenho aqui a montagem A e montagem B, sendo que eu tenho uma diferença em que eu tenho esse pino preto, que é chamado pino de retorno, e a outra não. Eu tenho aqui também a montagem A e B do M2, tá, aqui é do M1, aqui do M2, aonde eu tenho a coluna guia do conjunto extrator de baixo para cima e a de cima para baixo. Você vai me perguntar assim, André, o que é pino de retorno? Para que é? O que é coluna do conjunto extrator? Para que serve? Veja que esse é o nosso objetivo. Porém, não adianta nada eu falar o que é, sem que vocês consigam visualizar no desenho elas, essas peças. Então, veja só, esse pino preto é o pino de retorno. Esse pino que está aqui desse jeito aqui, ó. Isso aqui é a coluna guia do conjunto de extração. O que é o conjunto de extração? É essas duas plaquinhas aqui, ó, que vão trabalhar nessa coluna. Aqui a coluna guia do conjunto de extração está de cima para baixo. Mesma coisa. Muito bem. Então, para que foi pedido para que desenhasse? Para que ganhasse familiaridade. Aí eu tenho mais opções de montagem aqui para frente. Veja só, eu tenho montagem aqui com pino de retorno e a coluna guia do conjunto de extração, no M3. Descendo aqui, eu tenho mais variações agora aqui com um sistema de placa flutuante, ou seja, uma placa sobrando. E assim por diante, veja só. Muito bem. Então, ou seja, eu tenho aqui montagens, ou seja, formas que esse molde vem disposto quando eu compro. Mas veja só, nós não vamos comprar porta-molde. Porém, entendendo isso, que são informações que o fabricante já nos traz, e aí eu já quero abrir assim, sabe, imagina um balãozinho escrito assim, dica. A dica é a seguinte, muito material técnico está disponível nos fabricantes de componentes e coisas. Por quê? Eles são os mais interessados em que a gente compre. Então, eles disponibilizam muito material técnico. Então, assim, falando de mecânica, muita coisa de materiais, de fabricação, de peças padrão, de dispositivos, já possuem prontos, explicados e detalhados nos catálogos dos fabricantes. Mas o motivo pelo qual a gente está partindo de um catálogo de porta-molde,
para poder construir aí o nosso raciocínio, o nosso entendimento. Tá? Avançando aqui, então, nós temos mais detalhes aqui, que ele explica agora a forma que é interpretado, né? Ou seja, como que a gente vai pedir esse molde. E aqui eu tenho o colunamento. Né? O que é o colunamento? O colunamento é aqueles sistemas de pino, de colunas, que servem para posicionar, para poder trabalhar um molde quando ele está na injetora. Não necessariamente para guiar o molde, embora ele também possa até mesmo ser utilizado. Tá? Mas ele serve para que o molde, digamos, esteja razoavelmente guiado, né? Ou seja, centralizado. Sendo que quando eu preciso de uma centralização fina, eu preciso recorrer a outros recursos de centralização. O que é centralização? É quando tenho dois lados do molde que, ao fechar, precisam estar perfeitamente centralizados. Então, veja só que no colunamento eu tenho diferenças também aqui, desse colunamento N, S e T. Qual que é a diferença? Né, que vocês podem observar já pela imagem. Né? Alguém arrisca tecer algum comentário a respeito da diferença entre esses três tipos aqui? Fiquem à vontade. Você vai ter menos caminho ali no terceiro pino. Consegue me explicar um pouquinho mais? É que você tem ali um pino maior, né? Aí, consequentemente, o caminho dele aparentemente é o mesmo, então ele não vai andar tanto. Isso pode causar menos pressão, talvez. Certo, vamos lá. Bom, primeiro, parabéns pela coragem. Eu vou explicar um pouquinho mais a respeito do que seria. A tua visão da imagem, eu entendi o que você visualizou. Mas vamos imaginar o seguinte. Isso daqui é um lado do molde, o lado que fica preso lá na injetora. Imagina que aqui tem uma placa toda. E aqui eu tenho esse pino que está preso aqui, muito bem. Aqui eu tenho a parte que é móvel, ou seja, a parte móvel do molde que vai movimentar com essa bucha. Então eu tenho aqui um pino, que é a coluna, e aqui embaixo eu tenho a bucha. Conforme o molde abrir e fechar, a coluna vai estar parada, né? E vai fechar com a bucha centralizando. Né? Então, ou seja, eu tenho um movimento de centralização quando existe esse fechamento de coluna e bucha. Muito bem. Aqui eu tenho essa coluna centralizando com essa placa. Por quê? Porque a bucha está nessa placa. Qual que é a diferença que eu tenho, então, de um para o outro? É que nessa coluna, veja que eu tenho uma cabeça nessa coluna aqui, ó. Então, essa coluna ela está também centralizando essa placa de cima. Veja que aqui eu não tenho. Como aqui eu não tenho centralização dessa placa com essa. Aqui eu já tenho uma cabeça que sai da coluna, então eu consigo centralizar essa placa com essa. E além disso, nessa bucha, que é aqui, ó, veja só que a bucha desse lado ela é uma bucha reta aqui embaixo, mas desse outro lado aqui, eu tenho uma bucha que ela tem uma cabeça. Então, ou seja, eu estou centralizando também essa placa com essa outra placa aqui. E nesse terceiro caso, além de tudo, de centralizar as placas de cima com a coluna com cabeça, aqui embaixo a bucha com cabeça, eu tenho também uma outra bucha, né, uma terceira bucha que está centralizando desde a placa aqui de baixo até a placa de cima. Ou seja, todo o sistema guiado. É claro que, teoricamente, nós pensamos assim, então se esse sistema é todo guiado, ele é melhor? Claro, fica tudo guiado, só que ele é muito mais difícil de ajustar e também acaba se tornando mais caro, né, que é o modelo T. Então, eu tenho aqui embaixo também outros tipos, veja só que são colunas para placas flutuantes. Então, em cima aqui eu tenho o modelo mais padrão de molde, e aqui embaixo eu tenho um modelo que é com placa flutuante, que é uma placa que ela trabalha no molde em alguns tipos de dispositivos. Muito bem. Aqui está, então, a imagem. Deixa eu só ver o que tem pela frente. É isso aí. Aqui está, então, a imagem. Só um momento, deixa eu observar aqui. É isso aí. Aqui. Então, aqui está a imagem principal, certo? Que serve de apoio, que serve de subsídio para que a gente possa projetar um molde, a estrutura do molde. Né? Então, ou seja, essa estrutura do molde, ela possui essa série de placas aqui. Essa placa que está rachurada aqui é uma placa quando tem APF, que é a placa flutuante. Vamos desconsiderar ela porque isso são moldes não tão comuns. Tá? Não são moldes necessariamente difíceis, mas são moldes que não são tão comuns. Né? Basicamente, o molde mais básico, genérico, ele utiliza essas placas cinzas.
E vocês podem observar que cada placa tem um nome. PBS, P1, P2, PS, H, que é a altura dessa plaquinha, CPE, que é a altura dessa placa, PE, a altura dessa, PBI, que é essa altura aqui. Vejam só. Então, aí o conhecimento de desenho técnico ele é fundamental porque vocês vão compreender que eu tenho aqui uma série de placas empilhadas com componentes mecânicos no meio. Por que eu sei disso? Porque eu tenho aqui embaixo uma vista de planta, ou seja, uma vista de cima, que está me mostrando que eu tenho aqui, por exemplo, uma placa, né, que ela tem medida C por A, né? Ah, André, onde é que está isso? Está aqui, ó. Medida C por medida A. E ela tem, aqui em cima, ó, PBS de espessura. Então eu começo a identificar, começo a interpretar esse catálogo com base nas informações que ele traz para mim. Ah, novamente eu vejo aqui que aqui embaixo eu tenho outra placa. Ah, eu tenho uma placa aqui que é medida A por medida C. Aliás, uma outra placa que é medida B por medida C. Né? Onde é que está a medida B? Nós vamos ver depois. E assim por diante. Aqui eu tenho, por exemplo, um pino que está na medida L. Né? E a medida L, a coordenada dele é L por M. Então veja só que realmente é um trabalho detalhado, né, minucioso para que a gente possa interpretar. Veja que a gente não está falando de desenhar nada agora ainda. Até porque pode ser que, se você for trabalhar na contratação de um molde, ou de repente acompanhando o molde, entendendo, talvez você nem vá desenhar o molde. Ah, então, assim, aqui é a interpretação da informação mecânica que é oferecido. Além disso, nós temos mais medidas aqui. Nós temos, por exemplo, ó, lembra que nós falávamos da coluna guia, do conjunto de extração? Esse aqui é o conjunto de extração. Se você lembrar lá que nós falávamos, né, da peça ser extraída do molde, é porque essas placas aqui se movimentam e tiram a peça do molde. Né? E aí, então, tem essa medida também. Temos medida aqui D2, né? D2 que é a medida principal da coluna guia do molde. Então, são medidas que nós temos aí. Aí, seguindo, então, nós temos, então, a tabela, né? Eu imagino que, de repente, alguns de vocês, quando abriram essa tabela aqui, ficaram, digamos assim, vesgos, né? Onde é que eu faço aqui? Mas veja que é muito simples, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma placa que tem a medida B por C, e ela tem a espessura PBS. Ah, onde é que está a informação PBS? Olha, eu tenho uma coluna aqui, ó. Coluna PBS. Olha a medida A, olha a medida C, a medida B, está tudo aqui. Então, eu tenho todas as medidas que o catálogo já me dá. Por esse motivo, então, o que é importante? A gente interpretar cada uma das informações. E aí, de repente, até é importante imprimir o catálogo, ou de repente visualizar em 2 páginas, fica mais objetivo, fica mais prático, né? Então, veja só que a gente olha aqui, né? Ah, tudo bem, eu posso escolher aqui um porta-molde, ele tem essas medidas aqui das placas, das coordenadas, e aí, então, a gente pode desenhar. Chegou uma pergunta aqui, deixa eu verificar. Professor, a medida do H se encontra onde? Pois no dia não achei. Tá, muito bem, legal. Aqui, ó. O que acontece? O H, ele vai ser consequência de quais medidas? PE mais CPE mais curso. O H vai estar aqui no final. Olha aqui, olha aqui. Calma aí, aí. Vai estar na consequência da soma. Então, veja só, Thales. Eu tenho aqui CPE e PE. Essas duas a gente consegue achar. PE está aqui, CPE está aqui, legal. Aí eu tenho aqui curso. Qual que é o curso? Aí lá no final nós temos a tabela dos cursos, olha aqui. Curso tal, tal, tal. E aí o que acontece? O H ele vai ser a consequência que soma a medida das duas placas mais o curso, que vai ser essa medida da frente, a altura. Eu não sei se vocês já viram em física, com certeza, onde o H representa a altura. O H de um triângulo é a altura. Então, aí
aí que eu digo assim, aí conectou um outro conhecimento, né? Não sei se vocês lembram na matemática, quando a gente fala assim, B vezes H de um triângulo, é a base vezes a altura. Por isso que o H, lá na imagem, é um H de altura, porque a gente encontra ele aqui. Então, o H é aquela soma, é uma forma de chegar, mas também você pode encontrar o H aqui com base no curso que você escolhe. Por quê? Se você escolher um curso menor, o H vai ser menor. Um curso maior, o H vai ser maior. Certo? Então, basicamente isso daí. Eu entendo, é boa a pergunta, porque o H seria a medida, digamos, mais complexa de a gente achar. Por quê? Porque vai depender de a gente definir o quanto a gente quer de curso. Aí se pergunta assim, André, que curso que é esse? É o curso de extração. O que é o curso de extração? O curso de extração, ele é o quanto necessito para que minha peça seja extraída. Por exemplo, eu tenho aqui a casquinha desse mouse aqui, ó. Esse mouse, ele possui essa altura, né, dessa base até aqui em cima. Qual que é o meu curso de extração? É um curso onde um pino empurra o suficiente para que toda a peça seja removida do molde. Ou seja, aqui no olho, 60 milímetros, ou talvez menos, mas é o quê? É o suficiente para quando a peça estiver lá no molde, eu conseguir empurrar ela com o pino e livrar ela da cavidade do molde. Esse é o curso de extração, ou seja, é o curso necessário para poder extrair a peça do molde. Por isso, então, o H ele vai ser a consequência, né, somando o curso mais as espessuras da CPE e da PE. Ou simplesmente escolhendo o curso e utilizando a medida altura que tem aqui, ó, de acordo com cada curso. Tá bem? Tá respondido, Thales? Aí nós voltamos aqui, então. Então nós já entendemos que a série é o tamanho principal do molde. Série 1515 é o moldinho, 2020 e assim por diante, até uns moldes bem grandes. Então, ou seja, para cada série, ou seja, para cada dimensionamento de estrutura de molde, eu tenho as respectivas medidas. Né? Então, se eu pegar um molde 30-50, eu terei medidas para cada uma das coisas. Tá? E assim por diante. E veja só que todas as medidas aparecem na tabela. É um trabalho assim bem minucioso, de repente até um pouco chato. Mesma coisa aqui, se eu escolhi um molde, por exemplo, 30-30, olha aqui 30-30, vou grifar ele aqui para ficar mais fácil de enxergar. Ah, tudo bem, a estrutura de molde 30-30 é suficiente para o meu projeto. Então eu analisei quantas peças eu vou injetar, qual o tamanho da minha peça, 30-30 é suficiente. Automaticamente, é óbvio que eu também vou utilizar a referência 30-30 dessa outra tabela. Porque essa outra tabela, ela traz outras informações. A medida DE, D2. Ah, onde é que está o DE e D2? Né? A gente vai olhar aqui. Ah, vamos localizar. Opa, está aqui o D. Cadê o E? Opa, está aqui, ó. Ah, onde é que está o D2? D2 está aqui. E aí eu vou desenhando. E aí eu vou desenhando. Vamos lá. Mais um pouquinho ainda aqui. Basicamente tem todas essas medidas, essas informações. E está tranquilo. Eu vou fazer uma demonstração muito, assim, sucinta, muito breve, de como a coisa vai acontecer. Eu sei que chegou aqui tarefa para mim, chegou exercício, teve gente que fez, e que eu não consegui abrir totalmente, peço até que, se puder, de repente, me reenviar aí no formato STEP, mas, assim, eu vi pela prévia que fez o caminho legal, né? Fez um caminho legal, entendeu legal, né? Mas eu vou fazer de forma bem sucinta aqui, um pequeno exercício, tá bem? Aguardem um minuto que eu já apresento a tela aí para vocês. Muito bem, então vamos lá. Você pode me perguntar assim, André, mas a gente não usa o SolidWorks, a gente usa o Inventor, não muda exatamente nada. A diferença é que o jeito dos comandos vai ter alguma diferença, mas isso não importa, tá? Porque o programa de modelagem 3D, ele é uma ferramenta.
Tanto é que antigamente o pessoal fazia molde na mão, na caneta, certo? Mas vamos lá então, tá? Vocês sabem, assim como no Inventor, aqui no SolidWorks existem duas formas de desenhar. É quando nós desenhamos peça por peça e montamos, ou quando então desenhamos a peça toda num bloco só e depois separamos as peças. Dos dois jeitos funciona. Mas como a gente quer otimizar o tempo, e daqui a pouco a gente já vai finalizar, eu vou desenhar tudo num bloco só, para depois separar se fosse o caso. É como eu sei que também no Inventor dá certo tranquilamente e funciona muito bem. Vamos lá então. Nova peça. Vou desenhar aqui esse porta-molde todo aqui. Vamos lá acompanhando então catálogo de um lado e o software de modelamento do outro lado. Vou pegar um plano, vou criar aqui um retângulo centralizado. Esse primeiro retângulo aqui vai ser minha primeira placa. E eu vou escolher então um molde 3030, que é o que eu já tinha selecionado aqui na tela inicialmente. Muito bem, eu quero começar desenhando a placa, essa primeira placa de cima. E essa primeira placa de cima é a PBS. É nessa placa que nós vamos começar. A placa PBS, aqui como está previsto, ela tem a medida B por C. Vamos lá ver o que é a medida B por C. É a medida do 346 por 296. Vamos lá. – 346 por 296. E aí eu tenho a espessura PBS. Qual que é a espessura PBS? É a espessura de 27. Tranquilamente. Aqui, já fiz a placa. Ah, eu quero desenhar todos os detalhes dessa placa? Podemos, não tem problema. Tá? Vamos aqui então desenhar todos os detalhes dessa placa. Essa placa, vejam só no desenho que ela tem uma furação de coluna. Essa furação está aqui, ó, medida E por medida D. Vamos desenhar então. Vou criar um esboço. Vou criar aqui mais uma referência de retângulo. Isso daí é um jeito de desenhar, tá? Eu não queria nem fazer isso aqui porque pode ser que daí vai condicionar um pouco assim, ah, André, mas eu faço diferente. Não se prendam nisso, tá? Então, assim, o software é outro, tem algumas coisas diferentes, e o meu jeito de desenhar pode ser diferente do seu. Cada pessoa desenvolve o seu jeito. Foca no que é o objetivo principal nosso, que é entender como que é a estrutura do molde. Foca nisso, isso que é o principal. Então, vamos lá. Medida D por medida E. Então, a gente localiza aqui, não temos aqui nessa parte, porque está na outra página. Aqui, medida D por medida E, né? Então, a gente volta para cá, observa, opa, a medida D está aqui nesse sentido, né? Então, aqui vai ser minha medida D, deixa eu deixar ela aqui neutra ainda, não vou defini-la, vou só colocar uma letra aqui, e aqui a medida E, né? Só para eu me guiar aqui daqui a pouco. Muito bem. Então, eu vejo lá quais são essas medidas. A medida D 250 e a medida E 244. Tranquilo, aqui no software eu deixo elas só de referência. O que devo fazer aqui, por exemplo, um círculo, que vai representar o furo daquela coluna. Aí você pode me perguntar assim, ah, André, da onde você tirou esse 30? Olha da onde eu tirei ele aqui, ó. O 30 está aqui, D2. Ah, André, mas de onde você tirou esse D2? D2 está aqui, ó. Entenderam? Então, assim, é uma coisa dedutiva. A gente vai montando, vai desenhando. Então, aqui tem o D2, eu localizei o D2 dentro da minha série 3030, e o meu D2 dentro da série 3030 é a medida 30. Então, estou desenhando aqui, ó. Legal, legal. Tá aqui. Fechou. Olha que começa a ganhar forma já, a coisa começa a ganhar uma cara de alguma coisa. Aí eu quero desenhar mais um detalhe aqui dessa placa, eu quero desenhar os furos dos parafusos. Olha só aqui, pessoal. Observem que eu tenho, além daquele furo da coluna que eu falei agora aqui, ó. Esse furo que nós fizemos foi esse furo aqui.
E nós temos, além desse furo, nós temos um alojamento de parafuso, ó, PF1. O PF1 é um parafuso que vai alojado aqui nessa placa. Nós vamos fazer ele também, então vou fazer mais uma referência, crio um esboço, né? Vou desenhar aqui os furinhos, muito tranquilo, muito sossegado. Vou achar as coordenadas aqui, vou colocar um valor aleatório, porque eu vou definir daqui a pouco. Tranquilamente. Vou achar as coordenadas dos parafusos, tá aqui, ó. Coordenada do parafuso é F e G, né? Então tá aqui, ó, coordenada F, coordenada G. Qual que é o meu F? Meu F é esse daqui. Então vou só fazer uma anotação aqui, você pode anotar no papel para te ajudar, para você se referenciar enquanto estiver desenhando. Eu tenho a medida G vai ser essa daqui. Tranquilo também. Então eu vou lá, agora na outra página, e vou achar a medida FG. Olha aqui a medida FG. Estão aqui, ó. O que é o FG? Coordenada do parafuso de fixação do molde. Veja que o catálogo ele explica tudo. O catálogo ele explica tudo. O que acontece? Qual que é o conteúdo, então, da nossa aula? Você fala, André, mas tudo bem, o que você ia ensinar? Ia ensinar o quê? E ensino agora. O parafuso de fixação do molde ele serve para prender as placas bases do molde, que são presas na injetora, nas placas cavidades na estrutura móvel do molde. Então, ou seja, para que serve os parafusos de fixação do molde? É onde eu travo as placas bases que vão presilhadas no molde para ele poder trabalhar. Para que serve, então, as coordenadas de coluna e bucha, que nós fizemos agora há pouco? Para que serve coluna e bucha? Coluna e bucha, basicamente, é um pino de um material específico, aonde ele desliza dentro da bucha, também no material específico, aonde o molde trabalha sem desgaste, sem estresse de material, para que ele possa ser guiado. Esse é o conhecimento do molde de injeção. Porém, para que esse conhecimento ele fique um pouco mais nítido, nós temos duas formas. Uma delas é realmente ver o molde funcionando e aprender, vendo as peças, ou é pelo menos desenhando. E para desenhar, a gente precisa entender as ferramentas de desenho que nós temos. Entenderam? Então, ou seja, qual que seria uma outra forma muito prática de aprender? Eu sei que vocês fizeram uma visita técnica esses dias, e de repente fazer uma visita técnica onde tenha moldes trabalhando. É um caminho também, onde você vai ver essas placas do molde montadas, parafusadas, e aí vão poder aprender com a peça final. Porém, nós podemos tranquilamente aprender por aqui, né, sem mesmo ter contato com as peças físicas. É claro que o físico é muito melhor, é muito mais nítido, né? Continuando aqui o nosso exemplo, então, ó, 186 é a medida que eu tenho no catálogo e 250. Legal, aqui, aqui eu deixo só como referência, fazer uma fixação aqui. Tranquilo. Eu vou puxar meu recurso aqui de furação aqui do software, que o software, todo software tem, tá? É onde eu vou fazer uma furação de fixação, vou selecionar uma norma de parafuso, tá? E são coisas gerais, tá? Isso aqui não é nada específico de molde de injeção. O que entra específico? É eu saber qual que é o parafuso que eu vou usar. Aqui ele vai usar o PF1. Ó, o PF1 é o parafuso 12. Então, vou utilizar um parafuso M12. Aí eu vou fazer minha furação aqui. Tranquilamente. Esse é um furo passante, vamos lá, vamos ver se está passante aqui, não. Está feito. Então está feita a estrutura aqui, vejam só. Está feita a primeira placa. Ah, mas eu tenho daí uma outra placa. Sim, de fato. Vamos voltar no desenho. Nós temos a placa P1, que é a placa cavidade fêmea, ou seja, onde fica o lado fêmea, que a gente chama de fêmea no molde, que é a P1. Então eu vou desenhar ela aqui, cada um com o seu método, com o seu jeito de desenhar. Não estamos preocupados com isso agora. O que nós queremos é o quê? Deixar um pouco mais claro, mais nítido, de como interpretar o catálogo e trazer a estrutura do molde. E aí nós pegamos aqui então a medida, P1. Legal, vamos ver lá na série 3030, porque nós escolhemos trabalhar com a série 3030. Nós vamos encontrar aqui então a medida. Olha, vejam só, a P1 eu tenho a medida C, que é a mesma medida da PBS, porém a medida A,
que é diferente da PBS que tinha a medida B. Olha aqui, a medida A é 296. Então, vou aplicar aqui essa medida correspondente. Tranquilamente. Aí, olha só que interessante, aí que entra a interpretação do desenho. Nós temos aqui o mesmo furo que passa pela PBS, ele passa pela P1. Ah, André, mas como é que você sabe isso? É o desenho aqui do catálogo que está me evidenciando. Que eu tenho esse mesmo furo que eu fiz agora há pouco aqui na PBS, passando pela P1. E ainda digo mais, que ele vai passar também pela P2. E dependendo da montagem do molde, como nós vimos, passa até inclusive para as outras placas. Então, eu posso utilizar recurso de desenho, né? No caso aqui do SolidWorks, eu posso projetar essas linhas aqui. Eu sei que também o Inventor também tem esse recurso, né? Projetar arestas. E a gente pode, então, colocar aqui a espessura. Aí entra uma outra questão, a P1. A P1 eu posso ter várias espessuras. Dependendo do quê? Do tamanho da minha peça. Então, eu estava aqui, por exemplo, usando o exemplo da casquinha do molde, do mouse. Ah, de repente, para mim, uma espessura, P1 aqui vai ter uma espessura razoável aqui de 56, né? E aqui, de acordo com o catálogo, cada tamanho de molde, né? A série 1515 a 1525, eu tenho algumas espessuras possíveis e outras também, mas é claro que isso dá para ser ajustado, não é assim tão tabelado. Mas eu vou colocar aqui uma medida, então, razoável aqui de 66, né? Aqui, ó. Aí começou a ganhar forma, certo? Gente, e aí a gente segue fazendo. Né? A gente segue fazendo de formas que daqui a pouco nós teremos essa estrutura aqui desenhada. Né? Nós teremos essa estrutura desenhada. Ó. Aqui eu vou desenhar outra placa. A placa P2 é igual a P1, que também vai ter essa furação. Por quê? Porque o desenho do catálogo já está me dando essa informação. Né? Suponha que eu vou definir ela também com 66. E assim por diante. Ah, aqui embaixo tem uma outra placa. É a placa que nós chamamos de placa PS. Ah, André, como é que você sabe? Está aqui, ó. Nós desenhamos, então, aqui a PBS, a P1, a PF nós pulamos, esquece a PF, porque é molde de placa flutuante. Nós desenhamos a P2, agora vamos fazer a PS. Ah, a PS tem a mesma medida. Como é que eu sei que tem a mesma medida? Porque o catálogo está me mostrando, olha aqui, ó, na lateral, e olha aqui a vista do desenho técnico. Né? Ah, qual que é a espessura da PS? Vamos ver aqui no catálogo. A placa PS tem 46. Vamos lá, 46. Ah, e daqui a pouco eu tenho aqui os espaçadores, que é aquela medida H, né, que foi perguntado, né? Ah, quais são as medidas deles? Vamos lá, vamos desenhar. A minha série é 30-30, eu sei que eles são iguais, né, porque o desenho está me mostrando isso, que eles são iguais. Vamos achar a medida deles, né? Ah, qual que é a medida deles? Olha aqui, ó, o ESP. ESP é a medida deles, ó. Onde é que está o ESP aqui? Vamos localizar. Opa, tá aqui. Aqui, ó, 43. Vamos colocar 43. Ah, André, mas e agora? Qual que vai ser o H? Que foi a pergunta que foi feita, né? Esse H aqui, vamos entrar na parte de baixo aqui da tabela, que é a altura, H é de altura. E aí, então, eu tenho um curso 3, vou escolher o curso 3 na série 30-30. Olha aqui o que vai acontecer. Opa, deixa eu remover, série 30-30. Aqui, ó, série 30-30 no curso 3, né, que é o curso de 63, eu tenho um H de 96. Olha aqui, pá, bateu, fechou. Aí eu tenho uma outra placa base. Ah, como que eu sei que eu tenho? Volto para o desenho. Já vejo que a todo momento a gente recorre ao desenho principal. Eu até recomendaria que vocês imprimissem essa página aqui, por exemplo, e tivesse na mão, porque é muito mais fácil do que ficar revezando em telas, né? Então, tá bom, mas olha aqui, ó, PBI. Nós estamos aqui falando da PBI. A gente vai aqui ver qual que é a espessura da PBI, né? Nós já vimos que ela é igual a PBS. Por que que eu sei que é igual? Olha aqui, ó. Eu tenho esse detalhezinho, essa linha aqui da PBS, que eu também tenho aqui na PBI. Olha só. Então é igual. Né? PBI e PBS em dimensões. É claro que na aplicação do molde elas possuem diferenças. Mas vamos lá aqui, já que são iguais, eu posso usar um recurso do software, né, para projetar aqui a mesma medida.
Poderia desenhar também, não tem problema. Esse é o de menos. Aqui, ó. Ah, mas a gente observa aqui, olha só que interessante. A gente olha isso aqui de lado, a gente vê já uma certa semelhança com isso daqui, ó. Existe já uma semelhança. Mas falta essas placas do meio. O que são essas placas do meio? São as placas extratoras. Muito bem, usando recurso de software, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço aqui, que é o meu curso, 63. Volto a dizer, isso aqui são formas de trabalho do software, cada um faz do jeito que preferir. Mas eu vou desenhar aqui, então, a placa que compõe o sistema de extração. É que no desenho eu posso ver que essa placa ela também termina na mesma extremidade do restante das outras placas. Então, eu utilizando recurso de software, deixo alinhado, e eu vou verificar qual que é o tamanho da medida P. Olha só que interessante aqui, ó. A medida P é essa medida que eu vou colocar agora. A medida P eu vou colocar agora. Então, observa só que eu vou localizar a medida P. Tá aqui, ó, 208. A medida P é 208. Ah, qual que é a espessura? Vamos lá ver. CPE, 12 milímetros. Ah, André, por que não é 13? Ué, pode fazer com 13, funciona. Por que não é 20? Pode fazer com 20. Vai sobrar material, vai ser uma medida desnecessária, você vai gastar mais à toa. Ah, André, mas se eu fizer com 5, vai ficar fraco. Essas medidas todas, igual eu falei, são medidas consensuais, que com certeza, por muita experiência, tempo e consenso, chegou-se nisso e funciona bem. Há moldes em que precisa de algumas diferenças. Isso não é uma regra, não é uma norma padrão, mas é uma convenção. Tá aqui, a gente vai fazer uma outra placa aqui, que daí é a placa PE, que o desenho do catálogo me mostra que é da mesma medida da CPE. Veja só, é o mesmo P, é a mesma projeção de linha, e começa e termina na mesma medida. Então, ou seja, é isso daí. A gente segue agora pegando aqui, então, a outra medida aqui da placa extratora, 17. Veja que a gente começa a ter semelhança. Né? E aí, dentro disso, a gente começa, então, a detalhar mais coisas. Nós temos o quê? Nós temos as colunas. As colunas, elas vão ter um rebaixozinho aqui que representa a cabeça delas. Olha só. Aqui. Aí você pode perguntar assim, André, mas com base no que você está fazendo esse outro círculo? Né? Qual que é a informação que você está utilizando? Muito simples. Eu interpretando o catálogo, eu verifiquei que são colunas guias e que ele utiliza como referência de coluna guia a medida de 30, olha lá no final do catálogo que eu tenho as colunas. Então, eu vejo aqui, chego, coluna 30 por 35 de diâmetro, vou colocar uma folguinha, 35,5, que são alguns macetes, com rebaixo de 6 milímetros. Aqui. E começa a acontecer a coisa começa a acontecer. Certo? Aí, gente, esse é o trabalho passo a passo. Ao final de tudo, vocês terão a estrutura do molde desenhada. A estrutura do molde pronta. Com essa estrutura pronta, algumas perguntas vão surgir. Para que serve essa peça? Para que serve aquela outra? Para que serve uma bucha, uma coluna, um pino? Esse parafuso aqui prende para quê? Prende por quê? Por que essa medida? Por que não pode ser menor? Por que não pode ser maior? Enfim, e assim por diante. Certo? Então, aquele exercício detalhadamente é isso. Os porquês disso, já comecei a falar para vocês. Agora é muito importante que vocês dominem as informações desse catálogo e possam desenhar esse porta-molde o máximo que puderem. Tá? Eu sei que, de repente, alguns detalhes podem passar batido, sim, mas é que desenhando vocês vão se familiarizar e vão se contextualizar da estrutura do molde. Por quê? Porque é dentro dessa estrutura que vai a cavidade, o núcleo. Nós vimos nas aulas e já conversamos sobre o núcleo. Mas o núcleo ele vai dentro dessa estrutura. Ou seja, sem a estrutura, o núcleo não serve para nada. Mas essa estrutura não demanda tantos detalhes de engenharia como o núcleo. Por quê? Porque existe um padrão, de certa forma, onde a gente dimensiona aproximadamente, com simulações via software, ok, mas se não tiver o software, com medidas que sejam, assim, sensatas, e o núcleo funciona lá dentro.
certo? Basicamente seria isso daí. Abro aí agora uns minutinhos para perguntas. Podem mandar perguntas por áudio, chamada ou mensagem, alguns minutinhos e a gente já vai encerrar. Fiquem à vontade. Vamos lá, pessoal, alguma dúvida aí? Acham que agora já tem mais informação aí, informação suficiente para poder seguir com o entendimento? Né? Dá para agora avançar? O que acham? Deu para clarear um pouco mais? Basicamente é isso. Volto a dizer para vocês, não é nada emocionante, não é nada muito legal. O que é muito emocionante é ver o molde trabalhando, mas toda essa parte de definição do molde é uma das partes mais chatas, digamos assim. Porém, faz parte do projeto de molde. Por isso que eu digo assim que poucas pessoas se interessam em fazer projeto de molde, porque é algo assim que realmente é muito minucioso, detalhado, e que até chegar naquele resultado final tem uma preparação muito grande e que não tem muito impacto imediato. Mas é a engenharia da coisa, é isso que eu estou passando para vocês, tá bem? Espero que agora vocês possam estudar, se familiarizar, e fica valendo ainda o envio daquela atividade, certo? Pegar o catálogo, interpretar as informações, escolha, né, uma série do molde, ou seja, um tamanho de molde, peguem peça por peça, desenhem coordenadas por coordenadas, certo? E mandem lá a atividade, tá bem? Peço que salvem no formato STEP, porque eu consigo abrir aqui também, tá bem? Caso mandem no formato Inventor, não tem problema, porque eu abro aqui no visualizador também, tá certo? Eu agradeço a participação de todos, deixo mais um minutinho no ar, caso queiram fazer uma dúvida, e aí então está liberado. Tem sim, podem... Opa, deixa eu pegar um por aqui, vamos lá. Carlos Augusto, tem um prazo novo de entrega? Sim, podem me entregar até o dia 22, segunda-feira que vem. Professor, como seria o V? O que seria o V? Não entendi, Thales. O que seria o V? Ah, a medida V. Essa daqui, no caso, né? O 27, é isso? Ah, muito bem, vamos lá. Bem colocado aí. Isso é uma explicação muito bacana. Eu achei que foi uma pergunta legal aí. Vamos lá. O que acontece, gente? O molde, o porta-molde, olha só a explicação. Esse daqui realmente é conhecimento de molde de injeção. Vejam lá, prestem atenção. Portanto, o molde ele é preso na máquina injetora, certo? Desenvolvi o molde, fabriquei, ele vai preso na máquina injetora. Existem duas formas de eu prender esse molde na máquina injetora. A primeira delas é por abas. O que são essas abas? É isso daqui que nós desenhamos, olha. Essa borda que sobra para além do molde é o que nós chamamos de abas de fixação no molde. O que é feito com essas abas de fixação? Aliás, agora que eu vi que a tela não está compartilhada. Muito bem, vamos aqui compartilhar. Obrigado aí por avisar depois que eu fui reparar. Tá aí. Então vamos lá, nós precisamos prender o molde na máquina. O molde tem dois lados, é o lado fixo e o lado móvel. Eu vou pintar eles de cor diferente para ficar mais fácil de conversar. Tá aí. O lado verde do molde, eu vou deixar ele na posição como se estivesse na injetora. Assim. Na verdade, assim, deixa eu mudar aqui. Aí. Então, ou seja, o lado verde é o lado que fica preso. E o outro lado que está cinza fica móvel, abrindo e fechando na injetora. Para que eu possa prender esse molde na injetora, eu preciso de dois tipos de fixação. Um ou outro, sendo um deles a aba. O que é a aba? É essa borda aqui que está sobrando, aonde lá no molde eu coloco quatro presilhas. Quatro presilhas que parafusam e travam o molde na máquina. Pum, travou. Aí o molde consegue trabalhar. Ou então, o segundo jeito é por rasgos de fixação.
O que são esses rasgos? É quando o meu molde não possui aba. Então, vou remover essas abas aqui. Vou remover as abas. E aí, então, eu faço o rasgo de fixação. Olha só como é que é esse rasgo, então. Aí que vai entrar essa medida V que está ali no catálogo. Olha só, então. Eu tenho aqui a medida... Deixa eu voltar aqui na imagem. A medida V, então, é a altura do rasgo, certo? E a medida W é a largura. Vamos lá, então. E a medida Z é o comprimento do rasgo. Olha aqui, ó, medida Z, medida V e medida W. Vamos lá. Então, aqui eu tenho a medida W, que é 20. Eu tenho a medida Z, que é 172. E a medida V, que vai ser a altura, certo? Deixa eu centralizar. Aí, então, respondendo a pergunta, a altura do rasgo, que vai ser isso daqui, ó. Eu tenho a mesma coisa embaixo, por quê? Porque eu preciso prender o molde dos dois lados. 27. Tá feito. Olha o que acontece. Eu tenho esses rasgos, então, que é onde também eu posso entrar com as presilhas prendendo o molde na máquina. São as duas formas de trabalhar. Então, essa medida W, V e Z é as medidas do rasgo de fixação quando a gente escolhe trabalhar com rasgo. Porém, as abas são muito mais simples e geralmente o pessoal prefere as abas porque nós temos mais área para trabalhar e não temos, digamos assim, usinagem para dentro do molde. Mas, respondendo à tua pergunta, aquela medida se refere a isso daí. Por nada, respondido. Pessoal, é isso daí. Eu agradeço a participação de vocês, tá bem? Essa aula foi gravada e estará também disponível para que vocês possam revisar. Faça as atividades aí, bons estudos. Eu fico na sala até que todos possam se despedir. Tá? Aguardo todos saírem para finalizar aí a nossa aula, tá bem? Tchau, tchau e bons estudos aí para vocês.